Na moda, não há gafe maior do que se olhar no espelho e não se enxergar. Oi, eu sou Brenda Cerqueira, pra você que não me conhece, pra você que me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou trazer falando sobre moda, que é um assunto que eu amo, que é um assunto que eu gosto muito, que eu gosto de trazer pro meu dia a dia. Eu gosto de usar a moda pra me conhecer, pra descobrir, entender mais ou menos como é que eu posso me vestir bem, ao mesmo tempo que eu posso transmitir o meu verdadeiro eu. E hoje, como primeiro vídeo do canal, eu pensei em a gente começar assim, com o pé direito. E pra gente começar com o pé direito, a gente tem que entender o que é moda, entender as coisas que falam sobre moda, os termos que são utilizados no mundo da moda, como as pessoas elas usam esses termos, sabe? Porque a gente tem esse problema na globalização, né? A gente tem acesso a tudo pela internet, mas são muitos termos que a gente nunca, que a gente já ouviu falar, mas que a gente não consegue trazer pro nosso dia a dia, a gente não consegue linkar, porque muitos desses termos, gente, estão em inglês e em francês. Então é até mais difícil de trazer pra nossa língua natal, e quando eles são traduzidos, às vezes não faz muito sentido. Por isso, nosso primeiro vídeo falando sobre moda vai ser um dicionário basicão da moda pra você que, assim como eu, quer aprender um pouco mais. Não se esquece de curtir, de comentar, compartilhar. Vamos começar nosso vídeo com o pé direito. Primeira coisa super básica é entender o que é moda. A gente usa moda, gente, pra falar de uma forma geral, né? Então, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente usa a palavra moda e eu acho que é muito claro entender o significado, mas também saber a diferença entre esse significado e a forma com a qual a gente usa no nosso dia a dia. O significado de moda e o sentido que realmente está atribuído a essa palavra é uma tendência de vestimenta que está alinhada com o tempo e reflete o comportamento de uma sociedade. Então a gente tem, por exemplo, quando a gente pensa nos anos 70, a gente lembra logo das vestimentas dos anos 70, que era uma coisa bastante característica. A moda é realmente uma grande tendência, é como se fosse um aspecto macro ali da sociedade, do período em que estamos vivendo. Se a gente for parar pra pensar, hoje em dia a gente tem muita coisa na moda. Inclusive o termo moda é utilizado em outras áreas do saber. Por exemplo, em matemática, não sei se vocês já estudaram, coisinha da parte de estatística que fala sobre moda dos números e é tipo assim, basicamente o número que mais se repete ali numa lista. Então a gente consegue perceber que estar na moda é estar de acordo com o mundo, está ali de acordo com aquilo que mais se repete. Isso tem muito a ver com como a sociedade olha pra si e acaba perpetuando essas coisas. Antigamente, essa globalização, a gente gosta de pensar no período ali das grandes navegações. Antigamente, nesse mesmo período, que foi quando o mundo se abriu, né, como quando os europeus começaram a explorar outras áreas, e obviamente houve uma certa interseção de culturas, porque várias culturas foram se juntando em determinados locais, principalmente europeus com outras regiões, tipo América. Uma tendência que é formada na Europa, com o TikTok, gente, com o Instagram, em segundos ela tá aqui no Brasil, em segundos ela chega aqui no hemisfério sul. Mas, naquela época, uma tendência que era muito forte na Europa demorava alguns meses para chegar nas outras regiões, principalmente aqui nas Américas, né, que é um pouco mais distante da Europa do que os outros continentes. Então, pensa comigo, enquanto uma tendência chegava aqui, outra tendência já estava sendo lançada lá na Europa. Hoje em dia a gente tem muito o contrário disso, a gente tem várias tendências, sabe, em camadas, assim, chegando a todo momento. E muito disso se perde porque a gente se perde ali no meio, porque a gente deixa de enxergar nossa identidade e passa simplesmente a estar de acordo com a população, seguir somente uma tendência, seguir a moda e estar na moda. O contraponto entre identidade e moda, vamos ao que a gente chama de estilo. O estilo, gente, já é uma coisa mais individual. O estilo tá muito ligado à forma com a qual você enxerga o mundo e à forma com a qual você quer que o mundo te enxergue. É muito difícil, como eu tava falando com vocês, hoje em dia, você entender o seu estilo. Eu comecei falando daquela frase da Iris e realmente, gente, é muito difícil hoje em dia você se olhar no espelho e você não enxergar quem você é, porque você acaba indo junto com a maré. Seja porque você só segue tendências das it girls, das redes sociais, de pessoas que estão muito distantes de você, ou também porque simplesmente você não enxerga e não usa
a moda, aquilo que está na moda ao seu favor, porque você não consegue atribuir a moda ao seu estilo. Você não consegue pegar uma tendência e atribuir ao seu estilo. E realmente a maior gafe da moda é você se olhar e não se enxergar, porque aquela roupa não tem nada a ver com você. E então, a gente tem uma diferença muito grande entre moda e estilo. Moda é aquilo que a sociedade meio que molda, vai moldando através de conceitos, através das redes sociais, através de it girls, e aí acaba reverberando para todos os outros indivíduos comuns, como eu e como você. E a gente tem o estilo, que é o estilo próprio de cada um. Será que quando eu saio na rua com a minha roupa, será que as pessoas elas conseguem me enxergar do jeito que eu quero que elas me enxerguem? Isso é um tipo de análise que a gente tem que fazer e que é muito pertinente no mundo da moda. Porque realmente, gente, eu sei que muitas vezes a gente pode chegar à moda como algo fútil, como algo que não faz parte do nosso dia a dia. Mas a vestimenta é muito daquilo que nós somos. Então a pessoa de longe vai nos olhar sem a gente abrir a boca, sem ela abrir a boca, ela vai olhar pra você, a primeira coisa que ela vai ver é a sua roupa, a sua vestimenta, os seus acessórios, as suas combinações, e a partir dali ela vai fazer, querendo ou não, uma leitura específica de quem ela acha que você é. A moda tem que ser utilizada de maneira inteligente, a nossa sagacidade, a sagacidade para aprender sobre moda, para utilizar a moda no nosso dia a dia. É exatamente esse o ponto. Usar a moda de maneira inteligente, usar as tendências de uma maneira que converse com quem você é, com a sua essência. Muito do que a gente vai conversar a partir desses vídeos é como a gente pode trazer para nossa realidade. Seja pela questão do nosso custo-benefício, né, a questão financeira, seja pelo contexto social em que você está inserido, seja pelas questões de crença, de religiosidade, de cultura de uma forma geral, seja até pela questão geográfica do lugar onde você mora. Eu amo, gente, amo roupa de frio, amo as trends que as meninas usam, aquelas roupas de frio, aqueles casacões. Amo trench coat, acho a coisa mais chique do mundo. Mas eu moro em Salvador, Bahia, Nordeste brasileiro, baiano. Eu não tenho como, nem nos dias mais friorentos aqui de Salvador, não tem como eu usar uma peça tão estruturada e que seja tão quente assim. É fora da minha realidade. Então, esse tipo de tendência eu não posso seguir na minha vida, por mais que eu queira, por mais que eu ache a coisa mais linda do mundo. O que eu posso fazer é usar a moda de maneira inteligente, fazer variações. Por exemplo, usar uma roupa um pouco mais levinha, um trench coat de noite, que o clima tá um pouco mais ameno, ou quando eu for pra um lugar que tem ar-condicionado. Vou olhar até pra vocês agora. Lembra disso comigo, a moda não transmite personalidade, tá? É diferente você estar na moda, de você ser uma fashionista, de você ser uma it girl, de você lançar tendências. O estilo tem muito a ver com a sua realidade. A moda, ela muda o tempo todo, sabe? Algo tá na moda aqui agora, daqui a pouco já não vai estar mais. Então a moda, ela muda muito. Já a nossa personalidade, ela vai variando, né? Óbvio, a gente não é nem inerte, né? Nós somos uma metamorfose ambulante, a gente muda. E graças a Deus por isso que a gente pode mudar. Quem só vive pelas tendências acaba tendo um guarda-roupa totalmente inútil, porque você não sabe quem você é. Você só usa aquilo que as influencers elas usam e você realmente não consegue se descobrir, porque a moda tem muito isso também, gente, de se descobrir, de poder usar isso através da moda. Vocês conseguiram entender que nem tudo que está na moda é bom? Exatamente, nem tudo que tá na moda é bom. A gente tem que usar a moda de uma maneira inteligente, de uma maneira assertiva, de uma maneira que tenha a ver com a nossa realidade. Agora a gente vai falar sobre o nosso glossário em si, o nosso dicionário. Gente, eu acho muito importante a gente entender os termos da moda, para que a gente consiga atribuir no nosso dia a dia. Pra quando a gente for ler alguma coisa sobre moda, a gente, tipo assim, entender, né? Porque tem muitos, como eu falei no início do vídeo, muitos termos, eles vêm do francês, eles vêm do inglês. Eu peguei os termos que eu acho mais importante da gente entender, mais, assim, utilizados no mundo da moda. Quando forem surgindo outros termos aí na nossa conversa, eu sempre vou trazer e vou explicar pra vocês o significado. Um caderninho e anota, ou guarda bem na sua mente, tá bom? Bom, primeiro termo é avant-garde. Avant-garde, gente, literalmente significa vanguarda, tá bom? É um termo francês, vocês ouviram a entonação do meu francês maravilhoso, perfeito? Avant-garde. Enfim, é basicamente vanguarda. E quando fala de vanguarda na moda,
é meio que uma ruptura de padrões. Então meio que o nome pode pensar em algo antigo, te levar a alguma coisa antiga, mas não. É basicamente algo inovador, que traz uma ruptura nos padrões que estão impostos pela sociedade. Então guarda aí na sua mente o que é avant-garde, que significa vanguarda e tem a ver com inovação e ruptura de padrões. Segunda coisinha é o all jeans, all black, all qualquer coisa. All, gente, significa literalmente tudo. É um termo em inglês, tá? Então toda vez que você tiver o all com alguma coisa, jeans, por exemplo, é uma roupa, é um estilo todo jeans. Você tá de jeans daqui até embaixo. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou um pouco suspeita pra falar, porque eu amo um look todo jeans, eu amo um look todo preto, eu amo um look todo branco. Eu gosto muito de looks no mesmo tom, sabe? Super, super chique, tá? Uma dica aí pra vocês. Apostem também em sair com uma cor só. Fica super chique, gente. Eu acho, sério, fica super maravilhoso. Super, super. Eu acho tudo. Cut out. Cut out, gente, é basicamente o nome dado a peças que mostram a pele, tá? Essa aqui tem a recortes, tá? Vamos pensar no inglês, cut significa recortar, out, fora. Então tem muito a ver com peças que tem recortes que deixam a pele à mostra. Tá muito na moda também, é dress code. Dress code tá muito alinhado ao nosso dia a dia, porque a gente pensa muito no dress code, principalmente em eventos muito grandes, como casamento, mas não sei se vocês já viram, mas sempre tem convite de casamento, dress code, tipo esporte fino, sabe? Que é uma coisa assim mais chiquezinha, mais arrumada, vai arrumada pro meu casamento. É basicamente isso que a pessoa tá querendo dizer. Dress code significa código de roupa. Então é a forma com a qual você se veste pra determinado ambiente. E esse ambiente, gente, eu gosto de pensar que não é somente um ambiente formal, uma cerimônia, um ambiente de trabalho, enfim, eu não gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar no dress code de forma geral. E antes de sair, eu gosto de pensar no dress code daquele lugar. Então, pra não tá muito chique, pra não tá pouco chique, pra não tá muito arrumada, pra não tá menos arrumada do que as pessoas estão ali naquele lugar. Eu acho que tem muito disso também, a questão da sacada de usar a moda ao seu favor. É entender o dress code daquele lugar que você está indo, tá bom? Outra coisa é fast fashion. Gente, fast fashion vai ser muito super simples pra explicar pra vocês o que é fast fashion. Riachuelo, C&A, Shein. Então, gente, fast fashion é basicamente a produção rápida, fast. Fashion significa fashion. É a produção rápida de moda. Sabe, a produção rápida de elementos da moda, como roupa, acessórios. E é óbvio que a gente tem um problema muito grande com a questão da fast fashion, porque a gente tem muitas tendências sendo lançadas, não só pela produção em massa de lojas que são exclusivas de fast fashion, como essas que eu acabei de dar o exemplo, mas também de grandes casas, sabe, de grandes lojas, de marcas de luxo, porque a gente tem várias tendências sendo apresentadas. Por exemplo, ao longo do ano a gente tem muitas fashion weeks, por exemplo, cada um de um estilo diferente, e as pessoas elas vão mudando bem rapidamente, porque é questão de meses, muda bem rapidamente o padrão daquilo que elas seguem. Então você cria realmente muito lixo, muitas tendências, enfim, tem vários problemas negativos nas fast fashions, que tem muito a ver com a questão ambiental também, mas basicamente, fast fashion é a produção em massa, tá bom? Existem lojas que são exclusivas nessa utilização, como a Shein, que é um boom mundial, todo mundo ama. Quem é que não gosta da Shein, né? Quem é que não gosta da Shein? Bom, outro termo é fashion season. Como o próprio nome já diz, gente, fashion é fashion e season é estação, tá? Temporada. Basicamente, fashion season é temporada fashion. Então significa basicamente as temporadas, as estações que tem dentro de uma fashion week. Folk é uma tendência, na verdade, é meio que um estilo na qual a gente utiliza bastante características folclóricas, de trazer questões culturais da sua cultura, da sua descendência, questões mais folclóricas, mitológicas para sua vestimenta. Eu acho muito legal, tem muita gente que se veste assim e tá tudo ok. Muitas vezes a gente utiliza o estilo folk em datas comemorativas, em algumas questões específicas, mas é um estilo mesmo, tá, gente? Folk. Girly ou
Girly significa o estilo mais menininha, gente. É aquele estilo, aquelas meninas bem bonequinhas, bem fofinhas. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Gosto muito desse estilo. Eu gosto de atribuir algumas estéticas desse estilo mais bonequinha pra minha vida. Gosto mesmo, gente. Tipo esse colazinho que eu tô usando, ó. Um brinquinho de pérolas, um colazinho de pérolas, que é bem menininha, é bem fofinho, bem... Gosto de usar laço nos meus dias a dia, gosto de fazer uma mistureba vibes. Então eu acho isso super legal, eu acho esse estilo mais lindo do mundo. Pra mim é um dos mais preciosos que tem. Acho que toda mulher tem um pouco de girly, toda mulher é girly, porque nós somos mulheres e somos bastante femininas. Ainda bem, né? O que a gente precisa saber, tipo, sempre vamos estar falando sobre isso. E eu vou até explicar o porquê que a gente sempre vai falar sobre isso quando o assunto é moda. É o termo handmade. Handmade, gente, é basicamente feito à mão, literalmente. Hand significa mão e made, fazer. Feito à mão, então, é sempre tratando de produtos artesanais. Porque essa é uma coisa que tá muito em voga, que a gente sempre traz. Primeiro que a moda... tem muito a ver com essa questão artesanal, sabe? Peças que são artesanais normalmente são peças mais caras. A gente consegue observar isso até na nossa própria cultura. Não sei se daí na cidade de vocês, mas na minha cidade tem muito disso. No Nordeste tem muito disso, de peças produzidas à mão. Então são peças um pouco mais caras, porque realmente é um trabalho um pouco maior. Mas, já falando sobre peças artesanais no mundo da moda de uma forma geral, de uma forma globalizada, a gente tem, gente... As grandes marcas de luxo, elas têm um período que elas fazem uma haute couture, que em francês é um termo em francês, em português significa alta costura de moda. A alta costura de moda, gente, tem casas específicas, marcas enormes que podem participar desse desfile. Peças artesanais, handmade, feito à mão, lindas, maravilhosas, que tem um sentido um pouco maior, que tem um custo um pouco maior. High-low. Gente, esse é o estilo que eu acho mais chique de todos. O high-low é tipo uma tendência, mas também pode ser um estilo que é muito utilizado pelas grandes influencers, pelas it girls mesmo. Eu acho que, tipo assim, toda it girl pra mim tem que ter esse estilo. O high-low é basicamente uma tendência, um estilo que você mistura peças literalmente super luxuosas, super chiques, que tem um acabamento um pouco melhor, sabe? Uma coisa que realmente é muito bem trabalhada, é muito cara. E você mistura isso com peças de brechó, com peças com valor aquisitivo um pouco menor. Então eu acho esse estilo a coisa mais interessante do mundo quando muito bem aplicado. Não é porque ela tem dinheiro que ela tem estilo próprio, né? Já nesse tipo de tendência, quando você é high-low, você mostra que você tá ali e não é de brincadeira, que você tem seu estilo próprio, que você é realmente a cara de ser uma it girl. A gente tem também as maisons, que são literalmente a tradução de casa do francês, tá, pro português. E maison é como é chamado, gente, as grandes marcas luxuosas do mundo. A gente tem, sabe, marcas simples que são grandes maisons, tipo Prada, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, muitas dessas casas, tá, que são chamadas maisons, e são elas que promovem a haute couture, ou alta costura. Must have. O must have é literalmente preciso ter, tá? São peças, são acessórios, são elementos que nós precisamos ter. Must have pode ser muito uma questão individual, de tipo, eu preciso ter aquela peça, eu preciso ter aquele acessório. Eu gosto desse termo do must have, que eu gosto de associar sempre a coisas básicas que eu preciso ter no meu dia a dia. E é óbvio que vai muito além de acessórios, mas na moda, o must have, você vai ouvir muitas influências falando assim: ah, essa peça é um must have, essa bolsa é um must have, tipo, todo mundo tem que ter, todo mundo deveria ter, porque ela é isso, porque ela é funcional, porque ela é linda, porque ela é charmosa, enfim. O must have é aquilo de tipo assim, eu preciso ter, entendeu? Tipo, eu preciso ter, não tem conversa, não tem disse-me-disse, eu preciso ter. A gente não precisa de nada, né? Vamos ser sinceros. Enfim, a gente tem também um termo muito conhecido que é o off-white. Gente, off-white é tipo um branco mais fechado. É um branco gelo, clássico vestido de noiva. Clássico daquelas cores de vestido de noiva maravilhosos.
perfeitos. A gente também tem uma marca chamada de Off-White. Off-White pode ser a marca, quando as pessoas falarem, você tem que se atentar à conversa. O branco é mais aberto, o Off-White é um pouco mais fechado. Oversized. Oversized, gente, são tamanhos grandes. É a utilização de peças no seu dia a dia que tem tamanhos maiores que o seu. Então, eu gosto muito de peças oversized. Eu acho um must have. Olha, já utilizando pra vocês o termo que a gente acabou de aprender juntos. Eu acho um must have. Eu amo utilizar os casacos do meu pai, algumas blusas do meu pai, pra fazer a minha composição de look. Eu acho simplesmente perfeito, eu acho muito chique, eu acho muito cool. Cool é legal, tá? Eu acho muito cool, eu acho muito inovador. Porque a gente usa uma roupa mais feminina e joga um contraste, que é tipo um casacão, às vezes uma calça mais larga. Eu amo esse estilo oversized. Eu acho que tem tudo a ver também com você entender de moda, você saber trazer alguns aspectos, sabe, pra sua roupa, pra engrandecer o seu look. Eu acho que peças oversized tem muito disso. Sem contar que dependendo da sua forma de utilizar, pode ficar extremamente chique. Tipo assim, extremamente chique, tá? Tipo aqueles casacões enormes que a gente usa. Que a gente não, né? Que as pessoas usam e ficam maravilhosas. Eu acho aquilo, sabe, é um colírio pros meus olhos quando eu vejo uma pessoa muito bem vestida com aquelas coisas lindas, oversized. Perfeito, maravilhoso. Prep significa literalmente patricinha. Tem muito a ver com a tendência old money. E eu vou falar pra vocês o que é old money e juntar com o prep. Old money é uma tendência que surgiu nos últimos meses, nesses últimos anos. Que é uma tendência voltada para o estilo de pessoas ricas. Mas não é qualquer rico. É rico, rico de verdade. Rico que nasceu numa família rica, que continua numa família rica. E eles têm bastante esse estilo, assim, bem caricato de pessoas que não vivem na nossa sociedade. Porque estão bem distantes da gente, mas que é um estilo que pra eles é super comum, é como eles saem de casa e tudo mais. Essa tendência old money tem muito a ver com esse estilo prep que eu tô falando pra vocês, que é mais de patricinha, tem muito a ver com a condição social que você está. É óbvio que tem muito a ver também com o material da roupa, tem muito a ver com o estilo que você tem. Então é muito, muito legal esse estilo preppy, que tem essa tendência old money. É difícil de você conseguir se encaixar nesse padrão, nessa tendência, se você não for de fato. Fica até um pouco caricato mesmo, como eu falei pra vocês. Fica tipo uma coisa à parte, como se fosse meio que folk, sabe? Tipo meio folclórico mesmo, mas eu acho bem legal. Eu gosto do estilo preppy, eu gosto. Gosto mesmo, gente, não vou mentir, não vou fingir que não gosto não. Acho bem chiquezinho, bem bonitinho, mas pra mim ficaria folclórico. Fazer o que, né? Paciência. Outro termo que eu esqueci de falar pra vocês é a color block. Quando eu tava falando pra vocês de all jeans, all black, eu esqueci de falar pra vocês da color block. Pois é, color block é o estilo que ganhou uma tendência, na verdade, um estilo que ganhou muita visibilidade no começo do ano, que as pessoas estavam se vestindo bastante coloridas. É basicamente a junção de cores vibrantes no seu look. Então às vezes eu uso uma blusa amarela com uma calça azul, um sapato rosa e um óculos vermelho. Isso é o estilo color block. Eu acho muito bonito pra quem tem, sabe, pra quem sabe, tipo aquele know-how. É basicamente você entender, você saber do que você tá falando, você ser uma pessoa expert naquilo que você tá falando. E as pessoas que têm o know-how de color black ficam a coisa mais chique do mundo. A gente tem alguns exemplos aí de algumas influencers como Lele Bournier, Noda Cliché e várias outras que eu acho super chiques, porque elas sabem, elas conhecem, elas têm o know-how. Perfeito, creme de la creme, tipo assim, alto nível, entendeu? Termo que eu amo, que é vintage. Eu amo esse estilo vintage, retrô. Vintage tem muito a ver com brechó. Essa questão do vintage, gente, é simplesmente olhar as coisas de outras décadas, usar coisas de outras décadas. Então você traz algumas tendências, tipo assim, algumas roupas que sua mãe deixou na época que ela usava da adolescência e você usa agora. E todo mundo consegue ver que, tipo assim, não é da nossa geração, mas fica perfeito porque é vintage, tem aquele gosto vintage. Existem algumas peças, existem algumas bolsas, alguns acessórios que são bastante vintage. Pra mim é um must have. E o brechó tá na moda, então é muito legal, tá? Porque vocês podem usar coisas vintages aí pra moldar o estilo de vocês, pra ajudar na construção do estilo, pra conhecer verdadeiramente quem vocês são através da
moda, bem muito conhecida, é o underwear, que é basicamente roupa de baixo. Você pode ouvir algumas pessoas falando underwear, então é muito importante você saber, porque existem atualmente muitas tendências e muito da passarela tá utilizando o underwear como se fosse uma vestimenta normal. Então as pessoas usam por aí sutiã, às vezes a calcinha mostra, e faz parte dessa tendência que tá muito em voga. Eu particularmente não gosto, não acho legal. Só quando é tipo assim, uma camisola, que é um slip dress, e você consegue associar pro seu dia a dia. Mas a roupa de baixo em si eu não acho legal, não faz parte do meu estilo, mas tá aí pra quem gosta de usar. Lembrem-se que a moda nem sempre é boa pra você, a moda nem sempre vai trazer benefícios pra você. Então a gente tem que usar a moda de uma maneira inteligente. Por exemplo, de uma maneira inteligente pra mim é não utilizar essa tendência, utilizar roupas de baixo à mostra na minha peça. Por último, não menos importante, a gente tem uma outra tendência que aconteceu nos últimos meses e é muito recorrente, tá? Porque faz parte do nosso dia a dia, é o wet look, que significa literalmente look molhado, é a utilização de gel no cabelo pra trazer aquela vibe mais molhada. Tem muito nas coleções resorts, tem muito em coleções um pouco mais melancólicas ou até mais sensuais, trazer um arzinho mais molhado, mas acabei de me molhar na chuva, ou acabei de sair do mar, estou perfeita, maravilhosa. Eu amo, acho muito legal. E é isso, gente. Hoje nós aprendemos muitos termos diferentes, muitos termos novos. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem alguns termos a mais, algumas coisas que vocês veem bastante, que vocês utilizam bastante no dia a dia. Deixa aqui tanto a palavra quanto o significado, que eu também quero conhecer. E eu acho que vai ser muito, muito legal a gente fazer essa troca de informações. E aí, vocês gostaram? Vocês aprenderam? Pois é, tô muito ansiosa pro próximo vídeo. Beijão. Até a próxima. Perfeito. Creme de la creme. Tipo assim, alto nível, entendeu?